Olá, muito boa noite para todo mundo. Lidando com um arroeiro, tirando boi de arribada e cortando esse sertão inteiro, tocando a boiada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV levou de vencida o derradeiro trecho da estrada para chegar na freguesia e fazendo a saudação aos companheiros e companheiras reunidos aqui nesse terreiro para apreciar a porfia dos violeiros, já anuncia o começo da nossa função com a apresentação da prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada o resultado final da sua pesquisa a respeito do abate de gado no segundo trimestre do ano presente. E os números apresentados confirmaram o que tinha sido dito antes, que o nosso setor pecuário teve um desempenho extraordinário no período estudado. O que aconteceu foi que, de abril a junho, foram para o gancho com algum tipo de inspeção sanitária oficial, municipal, estadual ou federal, nada menos que 9.930.000 animais, o maior volume já registrado na história da indústria frigorífica nacional. Comparando com os meses correspondentes do ano passado, esta boiada representou um forte crescimento de 17,5%. Do total abatido, 5.450.000 cabeças eram machos, tendo sido registrado, neste caso, um aumento de 15%, pareando com o mesmo trimestre de 2023. Já as fêmeas somaram 4.510.000 cabeças, com um crescimento de 21% na mesma comparação. Repara agora, companheira fazendeira, que a pesquisa mostrou ainda uma mudança importante na distribuição percentual, sendo que a participação das vacas e novilhas subiu para 45,8%, enquanto a dos bois e garrotes caiu para 54,2%. E o peso médio das carcaças produzidas foi de 258 quilos, com uma redução de 3,8% na comparação anual. Apurando a vista e olhando mais de perto para a situação das fêmeas, o amigo pecuarista é de certo que já percebeu os recados que esta evolução está mandando para o mercado, né? Em relação à diminuição do peso das carcaças, logicamente que ela é resultado justamente do aumento da participação no total abatido das vacas e novilhas, que naturalmente são mais leves. Por outro lado, e conforme já é do conhecimento geral, a explicação para o forte crescimento da entrega de fêmeas no frigorífico é a desvalorização do bezerro acontecida ao longo dos últimos 2 anos, o que obrigou o fazendeiro a descartar suas vacas parideiras para fazer dinheiro. E o que isso quer dizer é que o ciclo da pecuária já começou a mudar e o tempo do preço ruim está chegando ao fim. Aleluia e até que enfim, né? O que a gente sabe de viola dá para o gasto. A respeito de boi no pasto, o companheiro pecuarista tem ciência e sabedência, mas se o assunto a ser conversado é o melhor jeito de investir dinheiro destinado a produzir na propriedade comida de qualidade para engorda e mantença do gado, antes de dar um passo errado, o mais aconselhado é escutar primeiro um especialista. Pois então, está assim anunciada a apresentação da nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor técnico do Portal DBO e colunista convidado aqui do Terra Viva DBO na TV. E o assunto do programa de hoje é o manejo correto dos capins do tipo pânico. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Eu estou agora aqui em Palestina do Pará, lugar de terra boa, aqui no Pará e bom de pecuária. E eu estou numa área de zuri. Esse zuri, ele foi mal manejado. Por quê? Porque ele estava muito alto, pouca pressão de gado, tá? E ele ficou passado do ponto e muito taludo. Observa vocês, olha a brotação como está saindo aqui da parte alta. Ela sai fraca, ó, sai daqui, que é os lugares, ó. Aqui eu tenho uma gema apical, ó. Aqui eu tenho outra gema apical, tá soltando broto. Aqui embaixo tem mais outra gema apical que está saindo, e aí vai. E isso é ruim,
porque a planta perde o vigor. O ideal é que esse pastejo tivesse sido mais intenso e o gado tivesse quebrado esse talo. O pecuarista, muitas vezes, ele fica invocado com o pânico. Por quê? Porque você tem um pânico aqui e você tem outro pânico aqui. A hora que esse pânico cresce, ele tem que fazer isso aqui. Se ele fizer isso aqui, essa distância entre uma planta e outra é normal. O que às vezes não acontece é essa para essa. Por quê? Porque isso aqui não vai fechar, aqui não vai fechar. Então, aqui nós vamos ter uma área, um vazio. O que acontece? Aonde mora o bom manejo? Durante as águas, a gente maneja o capim mais alto, tá? Ele vai ficar na altura de 60 a 80 centímetros e vai sair na faixa de 30 a 40, tá? E aí você vai manejando. Quando entra o período de seca, o pecuarista vai dando pressão do pastejo, vai rebaixando, vai rebaixando, vai rebaixando. Quando chegar no final da seca, o pasto tem que estar baixo. Como é que você rebaixa um pasto desse aqui? Vacada. Vaca come essa atalaiada, tá? Agora ela está bem seca e isso aqui vai prejudicar. Outra coisa, toda essa palhada que vocês estão vendo aqui, ó, ela vai apodrecer, ela vai virar adubo, tá? Isso aqui é muito importante. Essa germinação aqui é importante. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma revitalização dessa pastagem aqui no início das chuvas. Porém, o que tem que acontecer? Tem que dar uma veda para a pastagem. Por quê? Porque o gado vai vir e vai querer comer essa brotação nova. Isso aqui vai estar todo verde. O gado vai vir comer aqui e não vem comer aqui. E aí começa a estragar novamente a pastagem. Manejar pânico não é fácil, mas é muito bom o pânico em termos de taxa de lotação, em termos de qualidade nutricional, ele é muito bom. Vamos respeitar a planta como uma cultura, como uma lavoura. E outra coisa, pasto, pânico, ele precisa de comida. Se você nutrir melhor a pastagem, você vai ter uma pastagem de melhor qualidade. Vamos pensar nisso, vamos respeitar a pastagem e vamos ter boas pastagens na fazenda. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. A gente faz aqui um intervalo ligeiro e volta já. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Com o inverno chegado nos seus dias derradeiros, no sertão inteiro o povo está na espera de perfumes com a próxima chegada da primavera, que agora já não demora mais quase nada. Enquanto o ensaia a mudança de estação, no nosso mercado pecuário, no ciclo da atividade, já está começada e andada, com o carretão embicando com força e com vontade na subida do estradão. Pois então, para saber como é que os companheiros e companheiras boiadeiros podem se preparar desde agora para poder enfrentar a boa hora, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a médica veterinária e zootecnista Paula Oliveira, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente da casa dela em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso arranchamento. O mundo está derretendo aí em Bebedouro também, hein? Boa noite, Sidney. Sempre um prazer poder estar aqui conversando com você. Tá, as queimadas aqui na nossa região também, em relação a Ribeirão Preto, né, que é bem próximo, bastante intensa e colaborando ainda com esse calor. Torcer para melhorar essa situação, né? Ô, Ana, depois dos últimos aumentos no valor da arroba, dá para dizer que a pecuária brasileira já virou ciclo ou ainda falta alguma coisa, hein? Sidney, nós não falamos que o ciclo ainda virou, mas nós temos indicativos e um embasamento bastante forte.
Falando em últimos aumentos, né, nós estávamos observando aí no mercado futuro, na B3, uma arroba de boi sendo negociada em janeiro por volta de R$ 268. No fechamento desse dia, ela bateu os 270. Quem opera nesse mercado vai conseguir construir uma margem boa aí, aproveitando esse momento, né? Muito bom, né? É bom ficar de olho aberto para essa alternativa também, né? Agora, Ana, essa reação que está acontecendo no preço do gado de reposição já é resultado dessa aí perspectiva de mudança no ciclo da pecuária? Sim, nós temos 2 pontos bastante importantes para levar em consideração. A nossa demanda por carne bovina, que segue bastante aquecida, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Pontuando o mercado interno, nossos índices de desemprego têm trabalhado em níveis mínimos, né, considerados aí de acordo com a estatística do nosso país, e o poder de compra da população melhorou. Além disso, com essa pressão que nós tivemos nos preços da arroba, acaba refletindo no varejo. No início de 2024, do ano, nós chegamos a ver uma variação de queda nos preços comparada a 2023, algo em média aí de cortes no geral, de 12%, 15%, dependendo do corte, até 18%, 20% mais baratos. Conforme essa arroba vem subindo nos últimos tempos, essa variação tem diminuído. Hoje nós estamos aí trabalhando com algo em média geral de 5%. Então, esse repasse para o varejo também está diminuindo. Mas mesmo assim, a demanda segue bastante aquecida. Para o lado da exportação, nos últimos dados que nós tivemos aí, nós batemos um outro recorde histórico. Esse ano são aproximadamente 45% maior do que o período de 2023. 14 mil toneladas embarcadas diária, né? Uma quantidade muito grande. Falando já da exportação, então, né, Ana? Qual que é o limite para o crescimento esse ano? Eu não tenho mais limite, hein? Bom, o segundo semestre costuma trabalhar bastante aquecido. Nós temos aí algumas janelas de contratos, pensando em União Europeia, entre outros mercados, que acabam influenciando bastante na saída dessa carne para o final do ano. A China, nosso grande comprador, aproveita esse momento também para estar abastecendo os estoques, pensando aí no Ano Novo Chinês e tudo mais. O gado nos Estados Unidos continua com uma arroba com preços elevados, algo em torno aí de $95, o que faz com que a gente trabalhe com os preços mais competitivos ainda nesse mercado. Então, a expectativa desse segundo semestre é que a gente continue nessa toada de bons números e valores bastante significativos em relação ao ano passado. E outro ponto importante, né, destacar que isso tem dado sustentação para essa cotação da arroba do boi que nós estamos acompanhando. Apesar de uma grande oferta, com um grande volume de abates, até mesmo por conta de participação de fêmeas ainda, o mercado tem se sustentado aí por essa demanda interna e externa. Nesse período, nós não costumamos ver, né, tantas fêmeas sendo abatidas, mas com essa seca brava que está aí o pessoal encarando, precisa estar fazendo essa oferta ainda de fêmeas. E também essas regiões de queimada, né, o que intensifica mais ainda essa situação. Entretanto, agora em outubro, nós já começamos a acompanhar a estação de monta e isso tende a diminuir, né, em relação a esse volume de vacas. Então, pensando ainda nesse mercado de reposição, as oscilações do preço ainda estão por vir. A gente vê essa alta na cotação da arroba, o que acaba influenciando num primeiro momento as cotações no mercado de reposição, entretanto, com algumas pequenas oscilações. Um preço aqui há 2 semanas atrás, nós vimos aí um aumento de quase 4% para o boi magro. Já na última semana, nós vemos que caiu essa cotação, porque nós aumentamos a oferta por conta dessa seca, de queimadas e tudo mais. Então, a gente tem essas oscilações, sobe 3%, sobe 4%, na outra semana cai aí uns 5%, né? Enquanto não tiver chuva, nós não conseguimos melhorar as condições dos nossos pastos, e isso acaba impactando esse momento também, né? Acaba afetando a baixa liquidez do mercado. Falando em oferta agora um pouco, né? Cadê as boiadas da segunda rodada do confinamento? Ainda é cedo para elas começarem a chegar no mercado em maior quantidade?
Sidney, nós temos aqui nossa exposição Confina Brasil, que roda o Brasil inteiro fazendo um mapeamento, né, em relação aos confinamentos, e a gente vê que a expectativa para esse segundo giro do confinamento é para ser maior do que a do primeiro e maior do que o do ano passado. Então a gente acredita que essa boiada ainda não está chegando nessa ponta, né, nessa oferta, está para chegar, mas ainda num contexto geral, isso representa um número menor do que o que vem dos sistemas de terminação mais extensivos, né? Então, não deve impactar tanto. Pode acontecer alguma oscilação em relação aos preços, mas nenhuma mudança brusca em relação a essa oferta. A demanda está bem aquecida. Bom, Ana, evidentemente que a gente vai continuar acompanhando aí, né? Principalmente nesse momento que é aí, digamos, crucial aí para a gente saber o rumo que o carretão vai pegar no estradão daqui para frente, né? A gente sempre conta aí com a ajuda de vocês para entender os enleios e devorteios do mercado. Obrigado, viu, Ana? Abraço para você, abração para toda a turma da Scott aí, até a próxima. Obrigada, um abração e até mais. No espigão da Serra da Consolação já arrancou o trovão e, sendo este gado mais arisco e assustado, o mais recomendado para não correr nenhum risco é deixar a boiada parada para esperar o tempo estiar. E quando a gente recomeçar ali da marchadeira, na sua parte derradeira, o nosso tempo será ocupado com a recitação do noticiário e do nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com a nossa praça boiadeira sendo empurrada pela conjuminação subideira do forte aumento da demanda com o substancioso esmagrecimento da oferta de gado terminado, o boi paulista já passou da barreira dos R$ 250 e ainda vai aumentar mais. Terra Viva DBA na TV volta já. Aguarde. Para não errar na condução da negociada de boiada, a amiga pecuarista e o companheiro fazendeiro têm primeiro de desvestir a afobação e a ansiedade e caçar informação de qualidade sobre a realidade do mercado. Pois então, para resolver essa precisão, é só pegar a caneta e a caderneta e prestar atenção no noticiário do nosso comentário a respeito do boi gordo e de qual foi a variação da sua cotação. E atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí na frente da televisão, façam o favor de se segurar firme na cadeira, porque o carretão agora está desembestado na subida do estradão. O caso que está sendo acontecido, que aliás já é por demais conhecido, né, é que o povo todo está com uma fome de carne descontrolada e desmedida, tanto aqui no nosso próprio terreiro quanto lá no estrangeiro, ao mesmo tempo em que a oferta de gado terminado está cada vez mais fraquinha e desmilinguida. A primeira parte da explicação para esta carestia de mercadoria é que, apesar do avançamento do tempo, as boiadas que já estão prontas nesta segunda rodada do confinamento ainda não são grandes, no tanto que seria carecido para mexer com a cotação. E praticamente todas já tinham sido compradas antes no mercado futuro. Por outro lado, com a pecuária brasileira já em plena virada de ciclo, na nossa praça boiadeira já não tem mais vaca gorda para vender. E sem esta categoria de animal no trecho, o comprador perde boa parte da sua valentia para fazer a relia com o preço. Pois então, tendo a precisão de correr com o serviço para poder fazer a recitação da relação inteira, fique a companheira fazendeira saberizada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 19 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, e em todas a arroba subiu. A lista destas arribadas foi ponteada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 250 e a vaca para R$ 225, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Aumentou tudo também em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, que trabalha agora com o macho a R$ 240 e a fêmea a R$ 224. No Triângulo Mineiro, os preços novos são R$ 240 para o boi e R$ 220 para a vaca. No sul do estado, o macho avançou para R$ 235. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi foi para R$ 237 e a vaca para R$ 227. No oeste da Bahia, o macho melhorou para R$ 230 e a fêmea para R$ 220. No sul do Tocantins, o valor mínimo do boi é R$ 225 e o da vaca, R$ 212. No norte tocantinense, o macho está custando também R$ 225 e a fêmea R$ 205.
Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o comprador está pagando R$ 255 pelo boi e R$ 235 pela vaca. Em Dourados, não tem mais macho abaixo de R$ 255, nem fêmea por menos de R$ 240. Em Três Lagoas, o boi só sai se for por R$ 255 ou mais. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o negócio sai a partir de R$ 217 para o macho e de R$ 204 para a fêmea. No norte do estado, o boi passou igualmente para R$ 217. Na região sudeste, o macho foi promovido para R$ 220. No sudoeste mato-grossense, a fêmea arredondou R$ 200. No sudeste da Rondônia, o boi foi reajustado para R$ 210 e a vaca para R$ 195. No Acre, a conversa começa em R$ 195 para o boi e R$ 180 para a vaca. E no noroeste do Paraná, o macho subiu para R$ 247. Esta porteira que acabou de ser passada na saída da Gameleira é a derradeira fronteira entre a civilização e o Alto Sertão. Daqui para frente não tem mais estrada e quem tiver a intenção de continuar nesta empreitada vai ter de se armar de coragem para seguir na viagem, porque a comitiva vai enfrentar o desconhecido e para o caboclo que não for decidido, sacudido e destemido, essa jornada será por demais arriscada. Quando a gente teve essa ideia de arrematar a nossa apresentação de todo dia com uma prosinha versejada, como esta que acabou de ser recitada, a intenção era de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Mas conforme o tempo foi passando, o caderninho onde eu estava escrevendo essas minhas trovinhas foi enchendo, o povo ficou gostando e pedindo para fazer mais, e aí o jeito que teve foi ajuntar tudo e publicar. Pois foi assim que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Dando um viva para nossa amizade e levando já no coração uma ponta de saudade, a comitiva do Terra Viva DBO na TV se despede dos companheiros e companheiras moradores aqui desse sertão e parte em busca de outros paradeiros, prometendo voltar para uma nova função amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.